Se você não fizer isso antes de postar na social media, dificilmente você vai ter resultados nas redes sociais dos seus clientes. Olá, eu sou Raíssa Lobo, sou social media há mais de 5 anos, já atendi mais de 50 clientes e hoje eu quero falar sobre estratégia de conteúdo. Se você não sabe o que é uma estratégia de conteúdo ou como fazer uma estratégia de conteúdo, fica até o final do vídeo que eu vou dar o passo a passo para você fazer uma estratégia de conteúdo muito bem feita e que gera resultado. Primeiro, a gente precisa entender por que uma estratégia de conteúdo é tão importante. A estratégia nada mais é do que você pegar a rede social de um cliente que está num ponto A e levar até o objetivo que vocês vão traçar juntos, que é o ponto B. E a estratégia de conteúdo é esse caminho que a gente vai fazer. Só que esse caminho, ele vai trazer a coerência da comunicação da marca do seu cliente. E olhando pelo olhar estratégico também da profissão social media, você vai conseguir mensurar os resultados e mostrar para o seu cliente o quão perto você está de alcançar os objetivos, ou se der alguma coisa errada, consegue entender aonde que deu errado e corrigir a rota. E quando isso acontece, você traz muito mais segurança para o cliente e ele consegue enxergar que o seu trabalho, além de ser bem profissional, gera resultados e, consequentemente, ele vai encarar isso como um investimento, porque vai trazer retorno para ele. O mais importante da estratégia de conteúdo também é você mostrar para o cliente que esse caminho é uma construção e que a rede social não é um passe de mágica. E através das estratégias de conteúdo, ele vai entender que cada dia é um step para poder chegar no objetivo que vocês traçaram. Mas sem mais delongas, vamos entender agora o passo a passo para a gente poder criar uma estratégia de conteúdo eficiente que traga resultados para o seu cliente. O primeiro passo é o principal e o que vai nortear toda a estratégia, que é definir objetivos. Porque se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. E é o que eu mais vejo gente fazendo, é postando aleatoriamente sem entender o porquê que está postando. E quando a gente tem um objetivo traçado, a gente sabe exatamente por onde começar e aonde a gente vai terminar. E é bem básico. Vários objetivos podem ser colocados aí. Por exemplo, eu gosto de trabalhar na minha estratégia de conteúdo definindo um objetivo macro. A minha estratégia de conteúdo, ela é feita para daqui a 6 meses. Então serão 6 meses de processo até chegar no objetivo macro. E o principal na hora de definir objetivos é você colocar objetivos alcançáveis e principalmente mensuráveis. Por exemplo, aumentar X% da quantidade de seguidores que ele tem hoje, aumentar X% em relação ao engajamento que ele tem hoje. Tudo isso dá pra gente poder colocar como objetivo e mensurar. E aí, quando você for traçar estratégia de conteúdo, cada mês você vai traçar um objetivo micro, que é aquele objetivo para aquele mês, para no final do montante desses 6 meses você consiga alcançar o objetivo macro. O segundo passo é conhecer para quem a gente vai falar, conhecer a persona, conhecer o cliente ideal. Se você não sabe para quem a marca do seu cliente vai falar, não tem como você criar conteúdo de forma eficiente e que sane os desejos, as necessidades daquela pessoa. Porque saber exatamente o que precisa ser falado em cada rede social do cliente para o público que ele quer atender é o ideal. E existem vários métodos para você poder pesquisar a persona do seu cliente. Em primeiro ponto, na sua reunião de briefing, você tem que perguntar quais são as pessoas que consomem o seu produto. Pergunta com ele, porque nada melhor do que o seu dono da empresa, o seu próprio cliente, para poder falar do consumidor dele, para poder falar das pessoas que consomem o produto ou o serviço dele. A segunda forma é você validar um pouco do que ele falou também. Então você pode pesquisar principalmente em grupos do Facebook, em grupos do Facebook relacionados ao nicho do seu cliente. Veja quais são as principais reclamações, o que eles falam sobre o assunto, sobre o produto ou sobre o serviço. O segundo ponto é você olhar nos comentários dos concorrentes do seu cliente, ver quais são as perguntas que aparecem com mais frequência nos comentários, nas caixinhas de pergunta daquele concorrente, quais são as perguntas que mais aparecem, para você entender o comportamento desse público, entender como eles agem, como eles pensam, o que eles consomem, quais são as dores e os desejos dessas pessoas, que você possa transformar numa comunicação mais coerente para a marca do seu cliente e assim atrair mais pessoas. Definido o objetivo e entendendo para quem a gente quer falar, a gente precisa entender como que aquela marca se comunica. Então a gente precisa achar o DNA de conteúdo daquela marca. Por quê? Nenhuma marca é igual. Pode ter vários concorrentes que trabalham com o mesmo produto, mas nenhuma marca vai se comunicar de forma semelhante, porque são outras pessoas envolvidas no processo, são outras pessoas que são donas daquela marca. E o seu papel social media é transparecer isso na comunicação e tornar aquela marca
única. E para isso você precisa trazer o DNA de conteúdo do cliente. Em primeiro momento você precisa entender qual que é o posicionamento em relação a tudo isso, em relação ao nicho que aquela marca tem. O posicionamento que vai orientar toda a sua comunicação. Por exemplo, tem marcas que acreditam que acordar às 6 da manhã é o mais eficaz para você chegar no sucesso. E tem outras marcas que acreditam que você tem que ter uma vida leve, que você consegue ter tempo para tudo, adequar a sua rotina ao seu horário biológico. Enfim, esse é só um exemplo para você entender de posicionamento e você precisa entender a raiz daquela cultura daquela empresa ou daquela persona, se for um expert. Você precisa entender quais são as crenças, no que ele acredita, quais são as verdades que ele quer trazer para o ambiente digital. Ainda dentro do DNA de conteúdo, a gente precisa definir quais são os tipos de conteúdo que a gente vai trazer. Qual é a proposta que ele quer trazer no conteúdo dele? Por exemplo, se o seu cliente for um médico e ele acreditar que existe possibilidade das pessoas se curarem de algumas doenças apenas trocando a sua alimentação, utilizando nutrientes que a própria natureza traz pra gente, em vez de se medicar logo de cara. Então ele vai trazer conteúdos que ensinam pessoas a se cuidarem da saúde, do seu bem-estar através do exercício físico, através da alimentação. Então você tem que definir qual tipo de conteúdo que ele quer trazer, qual tipo de conhecimento que ele quer trazer. Continuando ainda dentro dessa linha do raciocínio do DNA de conteúdo, você precisa entender também qual é a ação que você quer que a pessoa tome em relação ao conteúdo que seu cliente vai entregar. Você quer que ele saia da inércia e comece a praticar exercício físico? Você quer que a pessoa aprenda alguma coisa nova? Você quer que a pessoa quebre algum paradigma? Quer que a pessoa mude a mentalidade dela em relação a alguma coisa? Então, essa outra definição você precisa entender qual que é a ação que você quer que essa audiência tome. Só para dar uma recapitulada para não ficar tão confuso em relação ao DNA de conteúdo. O primeiro ponto que você precisa definir é o posicionamento do cliente, o posicionamento da marca, né? O posicionamento único dele. O segundo é trazer qual tipo de conteúdo que esse cliente quer transparecer nas redes sociais. O terceiro é você definir qual tipo de transformação que você quer que esse conteúdo que vai estar nas redes sociais do seu cliente traga para sua audiência, qual que é a ação que você quer que essa audiência tome com esse conteúdo. E o quarto ponto do DNA de conteúdo, sim, ele é um pouquinho extenso, é você definir a Big Idea. E o que é a Big Idea? A Big Idea é você resumir todas essas três coisas que você acabou de definir nesse momento em uma só frase. É aquela frase de impacto que vai resumir todo o posicionamento e o que ele quer entregar e mostrar para a audiência em uma única frase. Depois que definimos o objetivo, definimos a persona e definimos o DNA de conteúdo daquele cliente, a gente vai passar para as linhas editoriais. E as linhas editoriais ela é muito importante para que o cliente continue naquela linha de raciocínio, continue naquele contexto, para que não saia para outro assunto e cada vez mais você consiga mostrar através do conteúdo que ele é uma referência naquele assunto que ele está falando. Mas lembre-se, gente, linha editorial ela é teste, ela não é nada engessado. Então talvez você defina 6 linhas editoriais nessa estratégia de conteúdo, mas conforme você vai executando aquela estratégia, você vai percebendo que tal linha editorial não funcionou muito. Talvez as pessoas não estão recebendo da forma como deveria receber. E aí que entra a habilidade da social media estratégica, que olha que essa rota não está funcionando muito legal e corrige e acha uma outra linha editorial que funcione melhor. E para você definir a linha editorial, ela é muito simples. Você vai enumerar e verificar quais são os assuntos que o seu cliente mais fala, quais são esses assuntos que dá mais match em relação à audiência dele. Você vê que as postagens que ele faz da vida pessoal funcionam muito legal, traz inspiração para a audiência, então coloca como uma linha editorial, como um lifestyle, como sobre mim, entende? O assunto principal dele é hormônios. Quais são os hormônios que a gente consegue substituir no nosso corpo sem ser através do medicamento, mas sim através da alimentação saudável, trocando alguns nutrientes, enfim, a nutrição do corpo. Esse é o assunto principal dele, então essa é a linha editorial chave. E assim você vai buscando e pesquisando essas linhas editoriais até formar essas 6 linhas editoriais no máximo. Não quer dizer que você tem que fazer as 6, mas se você achar 4, 5 relevantes e você talvez traga vertentes dessas linhas editoriais para o conteúdo. Depois das linhas editoriais definidas, é hora de você colocar a mão na massa e começar a construir o calendário de conteúdo. E quando eu digo calendário de conteúdo, gente, não é só
para feed. Tem feed, tem stories, a gente tem que ficar sempre atenta nisso para a gente conseguir entender o que abrange tudo isso. Então, através do briefing que o seu cliente respondeu, dentro desse briefing é muito importante que tenha alguns links de referência de conteúdo que ele confia, porque se é um conteúdo mais técnico, é muito importante que tenha uma fonte confiável para você estudar e pesquisar conteúdos. Na hora de você olhar, por exemplo, a concorrência, pesquisar a concorrência e achar conteúdos relevantes, você traz isso como referência. Então é muito importante que no momento que você está fazendo as pesquisas de todos esses pontos anteriores, você vendo links de pesquisa, vendo links de referência, vendo links de concorrente que trouxe um conteúdo interessante, você coloque num banco de ideias para na hora de você transformar isso em conteúdo, você já consiga ter várias ideias que você possa elaborar. Então, você vai pegar o calendário editorial e vai distribuir em dias da semana, e para isso você precisa ser estratégico também. E quando você entende o comportamento da audiência do seu cliente, você vai entender quais são os dias da semana que determinada linha editorial funciona e quais são as linhas editoriais tem que ser em determinados dias. Por exemplo, sobre mim, não é legal você postar um lifestyle, por exemplo, numa terça ou numa quarta-feira. Geralmente as pessoas da terça e quarta-feira, elas estão muito a fim de produzir, de fazer diferente naquela semana. Então, postar um lifestyle numa terça ou numa quarta-feira foge um pouco do contexto que elas estão buscando nas redes sociais. Essa é uma linha editorial que eu indicaria, por exemplo, para um sábado, para um domingo, que é quando as pessoas estão mais no momento de lazer, no momento de descontração. Mas isso varia de acordo com o comportamento das pessoas que vão consumir esse conteúdo. Por isso que é tão importante fazer uma pesquisa muito mais aprofundada de quem é essa pessoa, para quem a gente vai falar. Porque a gente definiu o objetivo, definiu para quem a gente vai falar, definiu o que e como a gente vai falar a partir do momento que a gente define o calendário de conteúdo e as linhas editoriais. Depois que a gente fez todo esse processo, a gente traçou isso estrategicamente, a gente precisa olhar as redes sociais do nosso cliente e entender, depois que a gente entendeu toda essa questão estratégica, entendeu para quem a gente vai falar, como a gente vai falar, o que a gente vai falar, a gente precisa olhar as redes sociais do nosso cliente de forma estratégica e entender, será que o que eu tracei na estratégia de conteúdo está sendo refletido na bio dele? E aí você reformula a bio de acordo com as conclusões que você chegou na estratégia. Será que está refletindo isso nos destaques do meu cliente no Instagram? Então a gente vai lá e reformula de acordo com as conclusões que você chegou na estratégia. Se ele tem Facebook, se ele tem o TikTok, se ele tem o YouTube, o processo é o mesmo. Observe. Fizemos essa etapa, já analisamos as redes sociais do nosso cliente de forma estratégica. Agora a gente pegar tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente estudou, tudo que a gente definiu e elaborou dentro dessa estratégia e transparecer isso na identidade visual. Então o posicionamento do seu cliente precisa ser transparecido, precisa transparecer isso nas fontes que ele vai utilizar, nas cores que ele vai utilizar. Então, se você não tem um designer para te auxiliar nisso, aconselho que você leia alguns livros em relação à teoria das cores. Se jogar no Google teoria das cores, você vai conseguir entender o que cada cor quer transparecer. Se você também jogar lá sobre fontes e entender qual o significado de fonte serifada, sem serifa, você vai conseguir também entender o que cada tipo de fonte quer transparecer e você montar uma identidade visual que comunique o que foi definido na estratégia de conteúdo. Agora, me fala aqui nos comentários se você achava até agora que fazer um pacote de post ia resolver o problema do seu cliente e que quando você é uma social media estrategista, o seu trabalho ele é valioso e temos poucas social medias assim no mercado. E quando o cliente começa a te enxergar como um investimento, o céu é o limite, social media. Se você ficou com alguma dúvida, me conta aqui nos comentários que eu vou ter um prazer enorme de te responder. Não esquece de me seguir lá no Instagram, onde eu posto conteúdos diários que pode te auxiliar a construir mais a fundo ainda essa estratégia de conteúdo, e compartilha esse vídeo com aquela sua colega social media que está precisando de uma orientação na hora de atender os clientes. Então, obrigada pela sua audiência até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.